Ao nosso canal. Aqui é o pastor e advogado João dos Santos que vos fala. Eu peço a Deus que abençoe a todos quantos me ouvirão através desse vídeo, que todos nós sejamos abençoados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria o seguinte, de lançar um vídeo que eu prometi há meses atrás, quando eu falei um vídeo sobre os 6 graus de elevação que Cristo deu aos cristãos. 6 graus de elevação. E naquele vídeo eu prometi que eu lançaria um outro sobre os 6 graus de exaltação. Então eu vou falar sobre esses 6 graus de exaltação, sem entrar na sua minuciosidade, na sua profundidade. Uma, porque não tem como eu falar sobre isso em um vídeo, porque eu precisaria de pelo menos 1h30, 2 horas de vídeo para falar sobre todas as formas, o que você deve fazer para ter a exaltação de cada grau. Não tem como. Isso, quando eu fiz mestrado em teologia, nós passamos aí 6 meses estudando essa disciplina, que dessa disciplina me inspirou também a minha tese de doutorado em divindade. Então não tem como explicar isso tudo em um vídeo, mas vamos resumir o máximo possível e que possa trazer o entendimento dessa exaltação que Deus dá aos cristãos. Esses graus de exaltação, 6 graus de exaltação aos cristãos. Eu quero falar isso antemão, avisando o seguinte, que a salvação ela é progressiva. A salvação ela não é estática. Eu estou salvo, pronto. Não. Tem uma salvação, digamos, básica, tem uma salvação maior, e tem uma tão grande salvação, igual Jesus falou, tão grande salvação. Isso é uma salvação infinita. Assim como Deus é infinito, nós podemos alcançar uma salvação infinita, de graus infinitos, de galardões infinitos. Mas, para trazer à mente humana aquilo que é possível e entendível, nós vamos falar apenas citando aí os 6 graus de exaltação. Antes eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, tocasse no sininho das notificações para receber em primeira mão os nossos vídeos, e eu peço você, como meu amigo, que faça os seus comentários, porque esses comentários são de grande importância para nós. E eu gostaria que você desse sugestões de lançamento de novos vídeos, assim como alguns das pessoas que são inscritas no meu canal sempre me liga ou passa uma mensagem no meu WhatsApp e pede para que eu fale sobre determinados assuntos. E eu então assim, eu falo conforme as pessoas que me pedem, ok? Então vamos lá. Jesus, antes de vir aqui à Terra, ele era o Verbo, isto é, ele era um Espírito, ele era a Palavra, ele era a força de execução da vontade de Deus. Ele veio, encarnou-se em homem, tornou-se 100% homem, 100% Deus. E nessa encarnação ele sofreu a morte de cruz, e a Bíblia diz que ele ressuscitou pelo seu próprio poder. E pelo fato dele se tornar também Deus, para ressuscitar pelo seu próprio poder, ele recebeu vários graus de elevação que ele não tinha antes da sua morte e ressurreição. E em consequência disso, ele se tornou a primícia dos graus de exaltação. Nós vamos falar hoje sobre 6 graus de exaltação
que é o mais compreensível. Existem muitos graus, né? Mas eu vou falar sobre os 6 básicos, 6 graus básicos de exaltação que os cristãos receberão, ok? Então nós vamos lá, vamos pela leitura, aqui é a primeira leitura, que eu vou ler em Filipenses 2:9, que fala: Jesus foi exaltado, se tornando-se o grau superior sobre todos os nomes, e que todos os joelhos se dobrassem diante dele. É um grau de exaltação. Em Tiago, capítulo 4:10, fala o seguinte: primeiro passo para sermos exaltados, diz o seguinte: humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Eu estou lendo esse versículo para provar que existe um grau de exaltação para os cristãos. E o princípio básico é que nós nos humilhamos diante de Deus. Em Tiago 4:15 fala: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O princípio da humilhação diante de Deus é quando nós depositamos toda a confiança em Deus, dizendo: se o Senhor quiser e nos der vida, faremos isso ou aquilo. Então nós vemos que o eu desaparece. Para que nós possamos entender que existe exaltação, é necessário que o meu eu desapareça, que eu fique despido do meu eu. Jesus, para passar de grau de exaltação, foi necessário que ele se despisse de todo o poder, se tornasse igual ao homem, sofrendo as afrontas dos homens, ficando um pouco menor do que os anjos. Então, Jesus se despiu de todo o poder para ser exaltado. Nós temos que nos despir do nosso eu, do nosso egoísmo, da nossa altivez, que é o princípio da humilhação. Isso é, o que é humilhar diante de Deus? Dizer: Deus, sem você nada sou. Eu só serei alguma coisa, só farei alguma coisa se o Senhor me der vida e se o Senhor conceder que eu faça. Se o Senhor conceder que eu faça. Então, se assim não for, não significa que não tem humilhação, não tem humilhação. Muito bem. Falar dessas preliminares, vamos então ao que interessa. Primeiro grau de exaltação, nós vamos encontrar em Apocalipse capítulo 2, o versículo de número 7, que fala o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, a primeira exaltação é ter o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Primeira exaltação. A segunda exaltação, nós vamos encontrar em Apocalipse capítulo 2, o versículo 10 e 11, que fala o seguinte: não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser exposto à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei a coroa da vida àqueles que for fiel pelo propósito de servir a Deus até a morte. O terceiro grau de elevação
de exaltação, nós vamos encontrar aí em Apocalipse capítulo 2, e o versículo de número 17, que fala o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito o nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Esse é o terceiro grau de exaltação. Você vai receber uma pedra branca, e nessa pedra branca o seu novo nome, que ninguém conhece, nem nos céus e na terra. Só você vai conhecer. É um tipo de galardão, é um tipo de glorificação, exaltação. Nós vemos então o quarto grau de exaltação. Nós vamos encontrar em Apocalipse capítulo 2, vamos ler o versículo 26 a 28. Fala o seguinte: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O quarto grau, receber autoridade sobre as nações. E com o cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. Assim também, como eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Olha, não tem tempo nós fazemos o comentário. Eu gostaria de um dia fazer um comentário sobre o que é receber a estrela da manhã. Mas tudo bem, é o quarto grau. O quinto grau de exaltação deixada por Deus aos vencedores, aos cristãos que têm um objetivo de servir a Deus até o fim. O quinto grau. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvido, ouça estas palavras, diz o Senhor. O sexto e último grau de exaltação é nesse nível, que existem outros níveis com outras exaltações, mas neste nível, o sexto grau de exaltação, ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de meu Deus. Sobre essa pessoa terá gravado o nome do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte de Deus, e o meu novo nome. A pessoa, além de ter escrito nele o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, o novo nome de Jesus escrito nessa pessoa. Isso essa palavra escrita, isso tem um significado muito maior do que a literatura, ou muito maior do que aquilo que está literalmente escrito. Em outro vídeo, se tivermos a oportunidade, conforme os comentários que vieram, o desejo das pessoas que são inscritas, nós faremos um outro vídeo e comentaremos sobre isso. E existem muitas coisas aqui preciosíssimas para sermos comentados, e são coisas que parecem ser segredos, mas na verdade não é. Está tudo revelado nas Sagradas Escrituras, apenas por uma questão de uma reflexão, de uma maior reflexão, e queremos entender a palavra de Deus. O entendimento vem dos céus. Que Deus possa nos abençoar
Vamos então neste momento fazer uma oração especial com todas as pessoas que nos ouvem neste momento. Pai, eu apresento a Ti todos os meus telespectadores, todos os meus inscritos, todas as pessoas que ouvem a minha voz através desses vídeos. Eu te peço que abençoe a todos, que nos dai o entendimento da Tua palavra, porque está escrito que ninguém entende a Tua palavra a não ser pelo Teu Espírito. Por isso eu te peço, dai-nos o espírito de entendimento da Tua palavra, de compreensão, não só de entendimento e compreensão, mas de força para podermos Te servir de uma forma agradável aos Teus olhos e ao Teu coração. Sede conosco de eternidade em eternidade. Amém e amém para todos.